bateu pânico aí nos aliados do Bolsonaro com o resultado de uma live que o Bolsonaro fez pouco antes de ser intimado. Saiu até notícia ontem aí no Globo mostrando que a coisa tá feia. Para piorar, temos aí decisão bomba do ministro Cristiano Zanin Martins do Supremo Tribunal Federal, que acelera aí prisões de golpistas, inclusive de Jair Messias Bolsonaro. Olha, o Zanin chegou na voadora. Inclusive, a Globo tentou noticiar aí que olha, a decisão do Zanin foi tão dura que causou ali um desconforto com o presidente da Câmara dos Deputados. A Globo chegou a citar, são sempre aquelas fontes em off que os jornalistas da Globo têm, que é uma fonte do governo, um governista sem nome, que também ficou revoltado. Imagina quem deve ser esse governista sem nome. Deve ser, olha, algum dos maiores traidores que tem. Aí, como não tem nome, né? Às vezes a fonte é inventada pelo jornalista, tá? Ninguém falou, o jornalista só inventa. O Bolsonaro percebeu que a coisa tá ruim. Por isso, ele tá focando em drama. Tá tentando aí causar comoção nos bolsonaristas. O Carlos Bolsonaro passou aí o dia de ontem fazendo várias postagens nas redes sociais dizendo que, olha, o Bolsonaro sendo chamado num CTI, isso piorou muito ali o estado de saúde dele, ele tá com pressão altíssima. Pressão altíssima é desespero, é crise de pânico. Tá com pressão altíssima, tudo mais, tem que estar mesmo, que vai acabar preso. Ainda está numa situação melhor do que os 700 e tantos mil brasileiros que ele assassinou na pandemia. E a gente sabe que passou de 1 milhão de mortos, tá? A gente sabe disso. Só que tinha ali, a contagem era bem abaixo, uma subnotificação proposital. Eis que Jair Messias Bolsonaro fez uma live ao lado dos 3 filhos. Então tava Jair, Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro e do Nelson Piquet, que é aí amado pelos bolsonaristas. Essa foi a live que o Bolsonaro fez um dia antes, que eu também denunciei aí, principalmente no Instagram, e aí ele foi intimado logo depois. O que ferrou aí com o Bolsonaro é a notícia de que, e eu não estava sabendo, porque eu não vi a live do Bolsonaro, eu vi depois aí a repercussão toda, mas ver a live não, né? Eu não sabia, cheguei a ver muita gente fazendo chacota no Twitter, mas eu não sabia que era realmente verdade. A live do Bolsonaro foi um fiasco. Para você ter ideia, o meu amigo José Fernandes, do Portal do José, os vídeos que ele publica no canal dele são como live, né? São vídeos aí de 10, 15 minutos, mas também entram como live. E sempre tem aí 4, 5, 6, 7 mil pessoas, às vezes mais, simultaneamente assistindo ao Portal do José. Lembrando que o José não é ex-presidente da República, que ele não teve acesso aí a milhões de verba pública, que ele não faz a live ao lado de filhos que são vereadores, senador, deputado, etc, etc. Não! Só ele. Qual você acha que foi a audiência da live do Bolsonaro? Se eu citei aqui o meu amigo do Portal do José, de 4 a 7 mil pessoas vêm aí a live dele simultaneamente logo que ele publica, né? Depois, centenas de milhares vêm o vídeo depois, mas simultaneamente são aí. Quanto você acha que deu a do Bolsonaro? Comenta aí. Comenta. Eu vou dar alguns segundos para você comentar e aí eu vou te mostrar o trecho da matéria que fala sobre a live. Pois bem, 783 pessoas estavam assistindo simultaneamente ao Jair Messias Bolsonaro junto de seus filhos. Inclusive a matéria aí de uma jornalista bolsonarista do Globo diz o seguinte: a audiência em live de Bolsonaro diretamente da UTI com os filhos chama a atenção de aliados. Você vê que ela é bolsonarista, ela colocou ali a matéria sendo positiva para o Bolsonaro. Chama a atenção de aliados. Não é que chamou a atenção, não. Gerou alerta nos aliados. Espera aí, Bolsonaro, você com essa audiência toda em número de seguidores, você não está conseguindo levar nem 1000 pessoas na sua live. 1000 na sua live você não consegue, Bolsonaro. Sendo que, vou te mostrar aqui uma captura de tela da live, né? Para você ver como é que é pior ainda. Porque se é só o Bolsonaro com 700 pessoas, já tá ruim para ele. Só que não. A live tava assim, ó. É o Bolsonaro aqui, o Eduardo Bolsonaro, aqui estavam Flávio Bolsonaro, Piquet e Carlos Bolsonaro, e aqui um bolsominion aí, disseminador de fake news. É isso. Eles juntos conseguiram 783 pessoas simultâneas na live, que alguns podem até tentar justificar, que foi aí a tentativa de justificativa que eu vi de alguns bolsonaristas, principalmente no Twitter, que eles diziam assim, não, mas é que não era uma live do Bolsonaro, era uma publi. Ele estava ali vendendo um capacete de grafeno que o Nelson Piquet está produzindo. Então não era live.
Nananina, não. Até a matéria do Globo cita isso. E eu já sabia porque saíram notícias no dia da live que o Bolsonaro, parte da live, ele atacou as urnas eletrônicas, parte da live ele falou do capacete de grafeno, chegou a fazer um sorteio lá de capacete, com cédula em papel, dizendo que, ó, em papel é melhor que eletrônico, hein? Ok? Pois bem, e 80% da live, o Bolsonaro ficou atacando o Alexandre de Moraes e se defendendo aí do processo de golpe e defendendo a anistia. 80% foi uma live mesmo, do Bolsonaro falando com quem é eleitor dele, com quem é fã dele, falando diretamente sobre o que ele bem entende. E aí, pro fim da live, eles deixaram o sorteio. Mesmo assim, não chegou a 1.000 pessoas simultâneas. 1.000! Olha, se falasse, nossa, o Bolsonaro conseguiu a mesma audiência que consegue aí um canal de esquerda, eu diria, pô, tá ruim então pro Bolsonaro, porque nós aqui não temos, tem alguns canais de esquerda que tem financiamento milionário, mas nós aqui, a grande maioria dos canais, não tem financiamento nenhum, não é nem só milionário, nenhum. E nem patrocinadores temos. Já o Bolsonaro tem patrocínio, tem aí financiamento do agro, de não sei quem, é ex-presidente, tudo que ele faz sai na imprensa, tudo que ele faz. Tem assessoria de imprensa do Nelson Piquet, que está aí com a empresa de capacete deles, obviamente investindo um dinheirão. Então, obviamente, o nosso Piquet queria que tivesse uma audiência grande a live e estava investido nisso. Tem as redes sociais dos filhos, tudo mais, e ele não conseguiu. Aí você vê o tamanho do desprestígio que está o Bolsonaro perante os bolsonaristas. Não estão mais nem querendo assistir o Bolsonaro. E olha que ele está no hospital. Isso deveria ser aí um extra aí para os bolsonaristas. Pensaram, caramba, já assistiria o meu mito, mas olha como ele está no hospital, agora que eu vou assistir mesmo. Não. Nem um pouco. Não querem, não. Isso aí eu dispenso. Parece aí que as nossas denúncias sobre farsa hospitalar chegaram no bolsonarismo, tá? Parece que eles estão aí bem bravos com as denúncias de farsa hospitalar. Porque não estão mais querendo ver o Bolsonaro. Tá ruim, tá bem ruim. É engraçado que quando é para atacar o Lula, os bolsonaristas se engajam muito. Na defesa do Bolsonaro, não mais. Tá ruim a situação. Eis que tudo piora, inclusive aí que o Carlos Bolsonaro começou a fazer inúmeros posts nas redes sociais, quando o Cristiano Zanin Martins toma uma decisão que é uma bomba atômica. Até a Globo protestou da decisão. Para você ver, se a Globo está protestando é porque a decisão foi muito acertada. Depois o Lindbergh Farias, que é líder do PT, fez um post enorme nas redes sociais explicando ali como a decisão do Zanin, desmentindo a Globo, né? Explicando que a decisão do Zanin é totalmente amparada na Constituição. O que aconteceu, Tiago? Pois bem, começou aí o processo do golpe e o PL do Bolsonaro entrou com um processo na Câmara dos Deputados para que a Câmara dos Deputados barre o processo do golpe no STF, alegando que o Ramagem foi tornado réu e que, como ele é parlamentar, ele foi tornado réu e o Ramagem só pode ser tornado réu com a anuência da Câmara dos Deputados. Então a Câmara tem que ver se tem ali indícios suficientes para tornar o Ramagem réu por golpe de Estado. Só o STF não pode. Isso é um escárnio, é óbvio que é um escárnio. Quando era para prender parlamentares petistas sem prova na Lava Jato, não tinha isso não, tá? Aí não tem, não, quem decide é a Câmara ou o Senado. Oi, tá abrindo um precedente, vai prender uma excelência, um de nós será preso, o que acontecerá com os outros de nós? É assim que fazem quando alguém de direita tá para ser preso. Aí, começaram, eles tinham ali 45 dias de prazo para analisar ali o caso do Ramagem. Se não analisassem 45 dias, perde o prazo e aí ele continua réu no STF. O que diz a Globo para atacar o Zanin e para defender o Ramagem? A Globo diz que, olha, o prazo começou a ser contado dia 3 de abril, então tinha aí até 18 de maio. Era capaz que a Câmara nem sequer julgasse isso até o dia 18 de maio. O pessoal da Globo, às vezes eles fingem que são ingênuos, né? Uma coisa assim, um nojo que me dá. Aí, uma desinformação enorme. Nem ia ser julgado, talvez, até o dia 18 de maio. Ia perder aí a função, esse recurso aí do PL. Ia continuar o processo no STF normalmente. Mas o Zanin extrapolou suas funções. E até governistas estão dizendo aí, viu? Eu falei com um deputado governista que disse que o Zanin pulou a cerca dos 3 poderes. O que o Zanin fez? O Zanin pegou a Constituição e disse o seguinte, olha, muitos dos crimes que o Ramagem cometeu, pelos quais ele foi tornado réu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, são crimes que ele cometeu antes de ser deputado federal. Lembrando que ele foi diplomado no dia 19 de dezembro.
Ele cometeu esses crimes, muitos deles antes do dia 19 de dezembro. Depois continuou cometendo? Continuou, mas cometeu antes também. Aí a Câmara dos Deputados tentar usar o fato dele ser deputado diplomado, ele tomou posse 1º de fevereiro de 2023, mas ele foi diplomado em 19 de dezembro de 2022. Para quem não sabe, a diplomação acontece ainda no ano aí, pouco, como você vê aí, 1 mês e meio depois da eleição, acontece, do segundo turno da eleição no caso, né, acontece ali a diplomação dos parlamentares. E aí, oficialmente pela lei, eles já têm ali o foro privilegiado, já são parlamentares, etc. Aí a Câmara tentar usar isso, o PL no caso, pra falar que, ó, vamos inocentar esse cara aqui, ó, a gente aqui julga ele, a STF não pode julgar esse cara. Ou seja, se eles articulam lá para inocentar o Ramagem na Câmara, ele fica livre e leve e solto para sempre, não pode nem ser julgado na STF mais. Pra cima de Moá, foi o que falou o Zanin. Nananina não, a decisão do Zanin muito bem embasada, cita ali a Constituição, cita o artigo e fala, não. Então não cabe, a Câmara não pode julgar o Ramagem, porque isso cabe ao Supremo Tribunal Federal, porque ele não era deputado quando cometeu os crimes em questão. Aí pronto, olha, vi aí, deplorável novamente, Rede Globo, horas defendendo o Ramagem, dizendo, mas então o Zanin quer dizer que ele não participou do 8 de janeiro? 8 de janeiro ele estava diplomado, então vale aí o que está fazendo o PLA Globo, ficou defendendo o Ramagem e o Bolsonaro. Nesse nível. Só para atacar o Zanin. Aí você vê como é que é o lixo do esgoto que está o jornalismo brasileiro, que muita gente ainda idolatra esses caras aí, esses jornalistas, essas jornalistas e esses jornalistas. Aí, pois bem, o Lindbergh foi lá, colocou toda a decisão e o Bolsonaro entrou em pânico. Os bolsonaristas entraram em pânico. Por quê? Porque o Zanin acabou com qualquer chance do Ramagem não ser preso e mais do que isso, ele ainda falou, o processo vai continuar. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!